Eu tenho uma clara lembrança sobre muitas coisas que aconteceram na minha infância, mas quando eu vou pensar em coisas que definem os pontos negativos que aconteceram na minha infância, uma das principais memórias que vem para minha cabeça era de quando eu ia na minha pediatra, quando eu tinha uns 7, 8 anos provavelmente, e ela sempre falava para minha mãe que era para, depois de me medir e medir meu peso e minha altura, ela sempre falava para minha mãe que era para ela começar a cortar todas essas comidas industrializadas que eu comia, era para eu comer menos bolacha, menos salgadinho, menos fritura, enfim, salgados. Só que minha mãe tinha um pouco de dó de fazer isso. Ela não queria, porra, ver o filho dela, que era uma criança, não podendo fazer o que ele realmente gostava, que eu gostava bastante de comer esse tipo de coisa. Ela não queria me ver chateado com isso. Então ela não me proibia. E isso acarretou, claro, não é culpa da minha mãe, não é isso que eu quero dizer, mas isso acarretou em muitos problemas ao longo da minha vida, problemas de autoestima. No caso, eu comer muito quando eu era criança afetou em tudo isso. A autoestima, não conseguir me enxergar como uma pessoa tão valiosa quanto as outras pessoas, enfim, todos esses problemas que uma pessoa com sobrepeso ou uma pessoa com dismorfia corporal, que não se vê do jeito que realmente deveria se ver, sente. Mas ao longo de toda essa jornada, até eu conseguir emagrecer e eu mudar todos os meus pensamentos sobre isso e aprender coisas novas, eu aprendi muita coisa ao longo desse caminho, porque foi um processo de uma vida inteira que eu consegui resolver em 2 anos, praticamente. Ele foi rápido e eu aprendi muita coisa nesse meio. E eu quero nesse vídeo te ensinar muitas das coisas que eu aprendi, porque eu tenho certeza que tu pode não ser um cara obeso, tu pode não ser gordo, e tu tá vendo esse vídeo por curiosidade, pode até ser isso. Mas essas coisas com certeza vão te ajudar em qualquer problema que tu tenha na tua vida. Porque a obesidade, enfim, tu não se enxergar, não ser como tu gostaria de ser, é um problema assim como qualquer outro. E principalmente um problema psicológico. Sabe essa história de que existem muitas pessoas obesas, muitas pessoas gordas, porque as pessoas não têm tempo de cozinhar. Elas têm um trabalho muito apertado ali, elas pegam uma condução muito demorada para ir para o serviço, trabalham 8 horas, voltam para casa demorando de novo e não conseguem comer nada, não conseguem cozinhar uma comida saudável, elas acabam comendo qualquer coisa, bolacha, salgadinho, qualquer merda só para não passar fome. Isso existe, mas a maioria das pessoas não é assim. A maioria das pessoas que tem problema com sobrepeso não é exatamente assim. Isso não é a realidade da maioria das pessoas. Porque ser assim, ser muito gordo, ser muito magro, enfim, qualquer problema corporal tem a ver com o psicológico e não exatamente com a tua condição financeira. Existem pessoas que são assim, mas não é a maioria, de longe não é a maioria. Comer demais tem a ver justamente com um ciclo vicioso que acontece, e isso qualquer problema da tua vida pode se encaixar nessa exata definição que eu vou dar agora. Tu se sente mal e tu comete aquele erro, tu faz aquele hábito ruim porque tu se sentiu mal. E tu volta a se sentir mal porque tu acabou de cometer aquele hábito ruim para se sentir bem. Então, tu se sente desconfortável e tu come muito. E porque tu comeu muito, tu se sente desconfortável. E tu fica repetindo esse ciclo eternamente até que tu consiga quebrar ele em algum momento. Então, sobrepeso, qualquer problema que tu tenha na tua vida, nesse calibre, assim, um problema que seja muito grande, ele tem a ver com o psicológico. Ele tem a ver com tu buscar uma zona de conforto em algo que tu faça. Então qualquer vício ruim que tu tenha, qualquer vício negativo, pornografia, masturbação, tu tem sobrepeso, tu não tem motivação para fazer as coisas, qualquer coisa que seja, tem a ver com conforto. Quando tu se sente mal, quando tu se sente desconfortável, tu busca conforto naquilo. Então, no meu caso, eu buscava conforto na comida. Então, eu sofria, eu me sentia desconfortável, enfim, qualquer coisa. E para me sentir bem, eu comia. E por comer eu me sentia mal. E eu repeti esse ciclo infinitamente. Então foi desse jeito que eu cheguei como eu cheguei. Então, tu sabe bem. Tu não faz essas coisas que tu faz, por exemplo, tu não come mal, tu não tem sobrepeso por questões financeiras. Tu tem sobrepeso porque tu não quer se sentir mal consigo mesmo. Tu não tem a coragem suficiente para enfrentar os problemas que tu tem na tua vida. Para erguer a cabeça, para entender que todas essas coisas que tu enfrenta são solucionáveis e que tudo tem a ver com a tua mente. Tu imagina, por exemplo, a lógica de que felicidade é por acaso. Então tu só fica feliz caso algo bom aconteça na tua vida. Ok, mas e se tu tem uma vida ruim que nada de bom acontece? Existem pessoas que são assim. Literalmente nada de bom, de verdade, acontece na vida daquelas pessoas. Então como que elas vão buscar a felicidade? Como que essas pessoas podem ser felizes? Porque felicidade não é por acaso. Felicidade é criada. Tu cria momentos em que tu vai se sentir feliz. Vamos pegar um exemplo meu.
Ontem eu tava na casa de um amigo meu com a minha namorada, com uma amiga desse meu amigo, e a gente tava na piscina, a gente fez um churrasco, foi, porra, um dia muito foda. Só que, se eu fosse muito gordo, eu me sentiria mal de tirar a camisa na frente deles, e não seria um dia tão bom assim. Seria a memória de um dia que eu passei vergonha na minha vida. E não a memória de um dia muito bom que eu tive com os meus amigos e com a minha namorada. Então tu entende como a felicidade, ela é criada por ti, assim como qualquer situação boa na tua vida. Então, para te sair dessa fossa mental que tu tá, para te conseguir voltar, para te conseguir sentir felicidade plena nas coisas, tu precisa entender que tudo é mental. E para te se livrar de vícios, tu precisa entender que tudo é mental. Desse exemplo de felicidade justamente por isso. Porque vícios são problemas mentais. São coisas psicológicas, coisas que tu trata mentalmente consigo mesmo. Não tem como tu. Porque fisicamente todo mundo é capaz de qualquer coisa. Eu sou capaz de ser um maratonista, um levantador de peso, porra, um piloto de Fórmula 1, um jogador de futebol, qualquer coisa. Todo mundo é capaz disso. Só que eu não quero. Eu não quero ser um piloto de Fórmula 1, eu não quero ser um jogador de futebol. Então, psicologicamente, eu não me coloco nessas situações. E psicologicamente, tu não se coloca na situação de que tu é feliz, de que tu se livra de vícios, de que tu vive bem. Psicologicamente, tu não quer fazer isso. Porque tu tem medo dos teus traumas, tu tem medo de se livrar desses medos que tu tem medo de parar de descontar os teus problemas em hábitos ruins que tu faz durante o dia, em comer demais, em ver pornografia, em se masturbar, em jogar videogame, em todos esses hábitos ruins que tu sabe que se tu cultivar eles ao longo do tempo, repetir eles todo dia, repetir eles sempre que tu se sente mal, vai ser ruim pra ti. Mas tu não consegue quebrar esse ciclo porque tu não tem a força mental suficiente pra fazer isso. Então, assim como eu te falei, assim como a felicidade é algo criado, é algo que tu inventa e tu se sente feliz com aquela situação, é literalmente isso. Progresso e constância e se livrar de hábitos ruins e colocar hábitos bons no lugar também é isso. Também é entender que dentro da tua cabeça aquilo não é mais útil pra ti, aquilo não é bom, aquilo tá te jogando pra trás. É simplesmente uma mudança de percepção da realidade. Então, como eu te falei, cara, eu era muito gordo, eu tinha problemas físicos que eu não deveria ter, que são coisas de pessoas, porra, idosas já, eu tinha esses problemas com 11 anos. Que é quando eu devia estar ali na minha pré-adolescência, pô, sem nenhum problema físico, sabe? Não deveria ter dor nas minhas articulações com 11 anos de idade, mas eu tinha, porque eu era uma criança que pesava, porra, 90 quilos. Então, quando esse tipo de coisa acontece, e quando eu já me livrei dessas situações, quando hoje em dia eu sou uma pessoa 1000% mais saudável do que eu era naquela época, eu consigo perceber que é tudo psicológico, que é tudo mudança de percepção da realidade, que é tudo tu virar uma chave, tu pegar essa ideia e tu entender que essas coisas que tu faz não são úteis pra ti. Eu já tive outros vícios negativos e eu sei como é. Assim como eu te falei, tu não é um atleta, tu não é um astronauta, tu não é um super médico, porque tu não quer. Mas se tu quisesse, tu poderia ser, tu poderia tentar ser. Tu não é feliz, tu não se livra de vícios porque tu não quer. Mas se tu quisesse, tu conseguiria. Então, todos os seres humanos são capazes de fazer qualquer coisa. Claro, uns vão ter mais disposição genética para fazer alguma coisa, ou enfim, para ser um maratonista, por exemplo, igual eu falei, vai ter gente com mais disposição genética. Mas tu é capaz de fazer isso caso tu queira, pelo menos em pequena escala. Mas tu não quer. Se tu quiser, tu consegue. Então, se tu quiser sair dessa situação que tu precisa sair, tu consegue sair. Existem diversos exemplos disso. Eu sou um desses exemplos. Eu era alguém que tinha uma situação muito ruim na vida, que era muito gordo, e eu consegui me livrar disso. E isso é só mudança de estado mental. É tu entender que essas situações onde tu se livra desses hábitos são criadas durante o dia. Não é por situação que tu emagrece. Eu não emagreci do nada. Não, eu tive que mudar a minha percepção da realidade, parar de descontar frustrações na comida, por exemplo, para que aí sim eu voltasse a me sentir bem comigo mesmo, me sentir vivo. Quando eu comecei a perceber que o meu estado físico, ele influenciava nas visões que as pessoas tinham de mim, na atração que as mulheres tinham por mim, em julgamentos sociais, em eu chegar em algum lugar e eu ser julgado, até porque eu sempre fui muito alto, então quando eu tinha tipo 10 anos eu já era o maior aluno da sala, tanto em altura como em largura do corpo, então eu era muito gordo e eu era muito alto. Então eu sempre fui alvo de olhares, alvo de julgamentos por conta disso. Só que quando eu percebi que tudo isso realmente me afetava e que isso não era bom pra mim, foi muito difícil ter uma mudança. Porque como eu te falei,
é muito fácil com que tu tenha uma motivação instantânea. Então, tipo, tu pensa, tá, beleza, agora eu vou mudar a minha vida, agora tudo vai começar a ser como eu quero, vai tudo entrar nos trilhos. E aí tu faz uma dieta. E aí 2 dias depois tu perde a mão e tu começa a comer tudo de novo que tu comia antes porque tu se frustrou com alguma situação. Alguém te olhou torto na rua e tu chegou em casa e tu começou a comer um monte. E isso vale pra qualquer problema que tu tenha na tua vida. Essa mudança de percepção, ela é muito maior do que deve ser. Não é porque tu terminou esse vídeo aqui e tu pensou, tá, beleza, agora eu vou mudar a minha vida, agora eu vou me livrar de todos esses vícios, vou colocar hábitos bons no lugar dos hábitos ruins e vai tudo melhorar. Não, não é assim que as coisas funcionam. Isso é uma motivação instantânea que tu tá tendo. Tu precisa ter progresso, tu precisa ter constância nas coisas que tu faz, para que aí sim tu consiga melhorar. Tu não precisa se livrar do teu hábito 7 vezes por semana, mas sim se livrar 6 vezes, se livrar 5, no caso ao contrário, se livrar uma vez, se livrar 2 vezes, 3 vezes, até que tu consiga se livrar desse hábito 7 vezes por semana. Isso, claro, uma comparação a tu se livrar de um hábito ao longo da tua vida. Então tu começa devagar até que tu consiga acelerar. Tudo tem a ver com constância e com progresso. Então para se livrar de um hábito ruim como esse, assim como eu me livrei, pô, quando eu comecei a emagrecer quando eu entrei na academia. Antes disso eu jogava num time de vôlei, eu me lesionei porque eu era muito pesado. Aí eu entrei na academia e sim eu comecei a emagrecer. Quando eu entrei na academia, eu me apaixonei instantaneamente, mas eu sei que essa não é a realidade de todo mundo. Tu pode não gostar de ir na academia, não gostar de fazer nenhum esforço físico, mas se tu não gosta de fazer nenhum esforço físico, porra, entrar em qualquer timezinho de merda de futebol para que tu consiga emagrecer, começar na academia, ir pro crossfit, pra natação, qualquer merda assim, se tu não tem ânimo para fazer nada disso, então o problema é contigo, não é, porra, a academia é um ambiente que eu não consigo me concentrar ali, eu não sirvo para aquilo. Mas a natação também não, mas, porra, uma luta também não, mas um crossfit também não. Porra, então o problema tá contigo. Tu precisa achar o que tu tenha paixão por. E isso para qualquer problema que tu tenha. Tu pode ter depressão, ansiedade, vício, qualquer tipo de vício. Tu precisa achar algo que te exercite fisicamente. Enquanto tu também melhora psicologicamente, tu entende a tua situação. Mas não adianta nada tu melhorar o teu psicológico enquanto o teu físico tá, tipo, aqui, assim, tu tá deitado na tua cama, mas tu tá, porra, meditando e pensando em várias coisas boas. Precisa melhorar o teu físico também. Claro que isso é mais segundo plano. Primeiro que tu tem que melhorar mais é o teu psicológico. Mas quando eu entrei na academia, eu realmente me apaixonei por aquilo. Não foi fácil com que eu fosse, porra, todos os dias na academia, ou todas as vezes que a minha planilha de treino era montada, então 4, 5 vezes por semana. Essas planilhas ruins de academia, assim, que elas montam aleatoriamente. Não era fácil ir todo dia. Porque todo dia eu me sentia julgado. Existiam mulheres muito bonitas, mulheres com físicos muito bons, da minha idade mais ou menos, caras, porra, até mais velhos ou da minha idade, mas com físicos melhores também, e eu me sentia julgado por essas pessoas. Eu achava que elas me olhavam torto, me olhavam, porra, olha esse gordo estranho, achando que ele vai conseguir colocar um shape, achando que ele vai treinar bem. E até, com certeza, existiam algumas pessoas que pensavam assim. Só que o medo do julgamento externo, ele deve ser completamente dizimado de ti se tu quer melhorar em alguma coisa. Não é todo mundo que gosta que eu faça vídeos, por exemplo, que são próximas de mim. Pessoas muito próximas a mim não incentivam essa ideia. Não é todo mundo que vai gostar que tu queira mudar de vida. As pessoas que são próximas de ti e que querem te ver mal, não vão querer que tu faça coisas frutíferas. Não vão querer que tu tenha uma ideia diferenciada de um negócio. Não vão querer que tu comece a treinar e tu fique mais atraente do que elas, porque essas pessoas querem te ver para baixo. Tu precisa perder o medo do julgamento externo. Quando tu acha que uma pessoa tá te julgando porque tu tá fazendo um hábito bom, claro, se alguém te julga porque tu é muito gordo, porque tu é um punheteiro estranho, porque tu é um cara viciado em alguma coisa no geral, quando tu não é, ainda não é um homem bom o suficiente, essa pessoa não dá pra colocar tanta culpa nela. Se ela é uma ótima pessoa e ela tá te julgando por um hábito ruim que tu faz. Mas quando tu tá tentando colocar um hábito bom na tua vida e fazer coisas boas e as pessoas te julgam, tu não deve dar ouvidos a isso. E isso também é uma mudança psicológica, tu perder essa ansiedade social, esse medo com que as outras pessoas te julguem. Eu também já passei por isso. Em eu tentar mudar um hábito da minha vida, como por exemplo o meu peso, e eu me senti muito julgado sempre. Eu ia pra academia e eu senti que as pessoas estavam me julgando. Isso acontece às vezes até hoje, pra te ter uma ideia. Só que essa voz que fala dentro da minha cabeça eu já não dou mais tantos ouvidos como eu dava antigamente. Então, para te conseguir tirar bem esse teu problema psicológico de que as pessoas estão te julgando, tu precisa entender que esse problema ele acontece
Justamente pelo que eu falei agora, dentro da tua cabeça existe uma vozinha que fica falando contigo coisas negativas o tempo todo. E coisas que vão te deixar desconfortável e inseguro. Então tu vai conversar com alguém e essa voz dentro da tua cabeça fala, olha, mas eu acho que agora tu, porra, falou meio errado, tu se comunicou meio estranho. Ou tipo, não, como é que tu vai chegar naquela mulher? Tu é um cara gordo, tu é um cara muito magro, tu é um cara muito estranho, ela não vai se sentir atraída por ti. Precisa respirar. Precisa ter calma e entender que essa voz dentro da tua cabeça, ela só serve pra isso, só serve pra te contradizer o tempo todo. Uma hora tu é o cara mais lindo do mundo, outra hora tu é o cara mais feio, uma hora tu deu um show de comunicação, outra hora tu tá sendo o cara com a pior comunicação do mundo. Então, imagina que essa voz dentro da tua cabeça, que não é tu, e sim uma voz que te incomoda, ela saiu de dentro da tua cabeça. Tu colocou ela sentada aqui, ela tá sentada aqui na minha cama do meu lado. E ela agora é um cara. Essa tua voz da tua cabeça é um colega de quarto teu. Imagina se essa voz fosse uma pessoa. O quanto ela não ia encher a porra do teu saco o dia inteiro. Então ela ia ficar falando, nossa, olha como tu falou mal com aquela pessoa, olha como tu tá feio, olha como tu tá estranho, teu cabelo tá horrível. Não, mas na realidade tu é lindo, na realidade tu falou super bem, na realidade, porra, tu é o cara mais foda do mundo. Não, tu é um merda na realidade. Então, tipo, essa voz que ela fica tentando fazer tu mudar de percepção o tempo todo, mudar teus ideais, teus princípios. Se essa voz fosse uma pessoa, o que que tu deveria fazer? Tu debateria com ela, continuaria convivendo aqui com ela? Porque sim, por que que tu faria isso, sabe? Tu não seria tão estranho quanto ela, se tu quisesse debater ou conviver com ela, sendo que é uma pessoa que está tentando mudar as tuas percepções o tempo todo. O que tu realmente faria é parar de conviver com ela, falar, pô, mano, não te aceito mais como meu colega de quarto aqui, sai da minha casa. E esse tipo de coisa. Tu não viveria mais com ela. Então, se tu não viveria com essa voz dentro da tua cabeça, se ela fosse uma pessoa, entendendo que essa voz não é tu, mas sim uma voz interior que quer fazer com que tu se sinta desconfortável, é o teu subconsciente negativo falando, se tu não conviveria com ela se ela fosse uma pessoa, se fosse um cara aqui do teu lado conversando contigo, e enquanto eu tô gravando ele tá falando, nossa, tá falando igual um mongolão, ninguém vai entender o que tu tá dizendo. Se essa fosse a minha voz, eu não conviveria com ela, eu mandaria ela embora. Então tu tem que fazer exatamente isso. Tu precisa mandar essa voz dentro da tua cabeça que faz com que tu se sinta desconfortável quando tu quer mudar de vida, quando tu quer trocar hábitos, quando tu quer colocar hábitos bons no lugar dos hábitos ruins, quando tu quer melhorar a tua qualidade de vida, precisa mandar ela embora. Precisa fazer com que ela não viva mais contigo, não more mais contigo, como nessa comparação. Porque essa voz consegue minar tudo que tu faz. É justamente e praticamente é essa voz que faz com que tu perca a tua constância muitas vezes. Porque tu pensa, tá, beleza, é só porra, uma punhetinha aqui que eu vou tocar agora, só vou ver esse pornô aqui, não tem problema. E aí tu volta até aqueles hábitos ruins. Porra, é só esse coraçãozinho aqui de chocolate que eu vou comer agora, e depois vai ficar tudo bem. E aí tu começa a comer igual um animal de novo. Eu sei porque eu já passei por isso muitas vezes, por essas situações. Então, essa voz que existe dentro da tua cabeça precisa ser completamente dizimada. Isso é um problema psicológico teu, se tu dá muitos ouvidos a ela, se tu começa a mudar tu começa a ser um cara inconstante, inconsistente durante o tempo, tu precisa mudar essa tua visão. Essa voz que existe dentro da tua cabeça precisa ser completamente jogada fora. E eu sei que enquanto eu tô falando essas coisas, essa voz dentro da tua cabeça pode estar tentando, e provavelmente tá na realidade, te convencer de que o que eu tô falando não tá certo. Porra, existem pessoas que vão gostar de ti se tu for muito magro. Existem mulheres que acham isso atraente. Existem pessoas que vão gostar de ti se tu for muito gordo. Existem pessoas que vão conviver contigo se tu tiver esses hábitos ruins. As mulheres ainda assim vão se sentir atraídas por ti, pelo menos uma parcela delas. Mas por que que tu quer ser a exceção quando tu pode se tornar a regra? Por que que tu quer ser esse cara estranho, esse cara magrão, esse cara muito gordo, esse cara que não é atraente, que não é bonito? Por que que tu quer ser isso se tu pode se tornar a regra? Se tu não precisa ser, não, um cara muito gordo, mas que é bonito e que é bom comunicativamente e que tem muitas habilidades sociais e que, porra, desenvolveu um grande negócio e é um milionário. Não, tu tá inventando todas essas coisas na tua cabeça. Tu só é um cara estranho. Só isso. Tu não sabe se comunicar com as outras pessoas da melhor forma, tu não tem nenhuma habilidade muito especial, tu não é muito masculino, as mulheres não se sentem tão atraídas por ti. Tu é esse cara. Tu precisa melhorar. Para que tu melhore, tu precisa entender o teu nível social. Eu não tô dizendo que tu deve se colocar para baixo. Tu deve ter uma autoestima baixa. Mas tu deve entender o teu lugar na sociedade. As mulheres realmente te acham atraente? Os homens realmente te respeitam? Se a resposta for não, tu precisa ter humildade suficiente para entender isso. E para entender que o desenvolvimento pessoal, essas coisas que eu tô te falando agora, essas coisas que as outras pessoas te falam sobre desenvolvimento pessoal, vai salvar a tua vida. Assim como salvou a mim. Eu entendi o meu lugar na sociedade,
Eu entendi que eu não era um cara atraente o suficiente, que eu era um cara gordo, que eu era um cara estranho, que não era bom comunicativamente, eu ficava nervoso sempre que eu ia falar com uma pessoa nova. E colocando em comparação a hoje em dia, por exemplo, depois de eu passar por uma longa jornada, fisicamente e psicologicamente, porra, hoje eu acabei de voltar da academia agora, eu tava até um pouco chateado porque ninguém que eu conhecia, eu conheço muitas pessoas na academia, converso com muita gente. Nenhuma das pessoas que eu conhecia tava lá para que eu pudesse conversar com ela. Pessoas que eu conheci recentemente, sabe? Que quando eu me abria a me comunicar com os outros de verdade, que eu fiz muitas amizades dentro daquele lugar, essas pessoas não estavam lá. E eu pensei, pô, eu queria jogar uma conversa fora aqui com alguém. Eu queria ficar com meu fonezinho de ouvido, treinando só e não conversando. E aí eu comecei a conversar com outras pessoas que eu não conhecia. E eu abri mais o meu escopo social. Então, a comunicação, que também era um dos meus maiores problemas, já está solucionado, já está se solucionando. O desenvolvimento pessoal nunca acaba. Quando tu entra nele, tu fica nele até o final da tua vida. Sempre vai ter algo para te melhorar. Mas, meu escopo social se abriu muito mais. Eu sou um cara muito mais atraente fisicamente. Pode-se dizer que até hoje em dia eu sou um cara meio acima da média para minha idade. Então, tu precisa entender o teu lugar na sociedade. Qual que é o teu lugar socialmente? Como eu te falei, os homens te respeitam. Tu é atraente para as mulheres? De verdade? Se a resposta for não, tu precisa mudar isso. Então, ingressa no desenvolvimento pessoal, ouve essas coisas que eu tô te falando e coloca elas para ti. Tu comer mais limpo vai te ajudar, tu ser mais comunicativo vai te ajudar. Inclusive, se tu quer ser mais comunicativo, tu pode olhar o link no primeiro comentário, o comentário fixado. Ali tem o meu Instagram, tem o link aqui do próprio YouTube, tem o meu WhatsApp. Se tu quiser me mandar uma mensagem pelo direct ou pelo WhatsApp, eu vou te responder provavelmente no instante seguinte que tu mandar a mensagem. Vou estar disponível 24 horas para falar contigo. E se tu se interessar pelas coisas que eu tô te dizendo, pode solucionar alguma dúvida da tua vida, pode me mandar mensagem. Se tu se interessar de verdade, eu posso te mandar o link de uma comunidade que eu tô criando com vários outros homens em desenvolvimento pessoal, tu pode conversar com eles. Eu vou fazer chamadas semanais contigo e com todos vocês, no caso, para vocês conversarem comigo, eu solucionar problemas de vocês, que podem ser problemas recorrentes de todo mundo. E também tem um curso que eu desenvolvi sobre relacionamento amoroso, que eu também vou te mandar, caso tu se interesse, tu me mande essa mensagem ali, a gente conversa, troca uma ideia. Tu vai me pagar uma mensalidade muito barata por mês para ter acesso a tudo isso. A uma comunidade com outros homens, a um contato direto comigo 24 horas por dia e ao curso que eu desenvolvi sobre relacionamento amoroso. Isso pagando uma mensalidade muito barata. Para os 5 primeiros que entrarem no link, conversarem comigo e assinarem, vai ser mais barato ainda. Então, se tu tem interesse, pode entrar ali, conversa comigo, não tem problema, é só jogar uma conversa fora, não precisa se pressionar por isso. Se tu tem vergonha de mandar mensagem pelo WhatsApp, pode ser pelo Instagram também. Mas, se tu quer melhorar em tudo isso, melhorar o teu desenvolvimento pessoal e entrar de cabeça nessa jornada e entender que esses problemas precisam ser solucionados, pode falar comigo, pode ver mais vídeos que eu fiz, eu tenho certeza que eles vão conseguir te ajudar. E tu precisa mudar, tu precisa começar a entrar de cabeça nisso, assim como eu falei, a trocar os hábitos ruins por hábitos bons, a ouvir todas essas coisas que eu te falei, dos problemas psicológicos que precisam ser solucionados, tirar essa voz de dentro da tua cabeça, parar de ter ansiedade social e entender que qualquer hábito negativo pode ser solucionado. O que tem que mudar é a tua visão sobre ele. Nada é por acaso, nenhum hábito vai se solucionar do dia para noite, assim como nenhum meu se solucionou e de ninguém, nunca se solucionou do dia para noite. É uma mudança psicológica, uma mudança de ideias, de ideais e de pensamentos que vai fazer com que tu vire a melhor versão de si mesmo finalmente. Então, se tu gostou do vídeo, pode comentar, pode curtir, porra, se inscreve aí se tu quiser também. Pode me mandar uma mensagem lá, sem problema. E no mais é isso.